Escola de Liderança. Um dia de desenvolvimento para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. É sempre bom iniciar com a oração e uma breve meditação. Antes, porém, da meditação, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Educação deste campo, agradecer ao Colégio Adventista de Campinas, agradecer à administração do campo, na figura do pastor Elo, nosso presidente, pastor Stevenson, nosso secretário, doutor Jailton, nosso tesoureiro, que viabilizaram aí, então, que isso sonho pudesse ser realizado de treinamento mais efetivo da Igreja do Senhor. Isso é uma bênção. Quero agradecer também o doutor Adalto, que vem trabalhando aqui conosco. Ele nos ajudou aí com toda a ementa do curso, está coordenando aqui junto com o Departamento de Educação o curso de Teoria das Múltiplas Inteligências. Agradecer ao pessoal que está aí no staff, né? Quem está filmando, quem está tirando foto, quem está no som, na mídia, ao Deliseu, né, Deliseu, por ter pago a conta. E agradecer a presença de todos vocês, né, aos pastores que divulgaram aí o nosso curso e a vocês que estão aqui hoje. Eu queria só fazer uma breve meditação, falar um pouquinho aqui do chamado de Jeremias. Jeremias é um profeta que a gente quase nunca ouve sermão sobre ele, né? A gente quase nunca ouve ninguém pregar sobre Jeremias. Mas tem uma história muito bonita na palavra de Deus. Lá no capítulo 1, diz o seguinte: eis as palavras de Imaiu ben Quilac, Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor, de Yahvé, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. Ele tinha uma missão extraordinária, Jeremias, que era falar de Deus, mudar o conceito e a concepção que se tinha naquele momento. Passou por 4 reinos, 4 reinados, e ele tinha ali o objetivo de mostrar, apresentar o Deus esquecido ao povo de Israel. E a palavra de Yahvé chegou a mim, Jeremias contando, com a seguinte convocação. Aqui diz na versão King James atualizada: antes mesmo de se formar no ventre materno, eu te escolhi. Olha que coisa forte. Deus falando a Jeremias: antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Olha o que Deus faz com a gente, com o povo do Senhor. O que Ele diz: antes de você ser concebido, antes de você existir, antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já pensou em você. Ele te escolheu antes de você ser um óvulo fecundado. Ele escolheu você. E antes de você nascer, Ele diz aqui: eu te separei. Ele separou você. Olhando aqui neste contexto, separar tem a mesma, significa, Ele santificou você. Tem esse mesmo significado. Antes de você existir no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. Antes de você nascer, Ele te santificou, Ele te separou. Nós somos o povo separado de Deus. E olha que mais Ele diz: eu te separei antes de você nascer e te designei a missão de profeta. No Aurélio, no nosso dicionário, profeta também diz mensageiro. Deus, Ele nos separa, Ele nos escolhe primeiro, nos separa,
E ele diz: vai e pregue a palavra de Deus, porque você é o meu profeta, você é o meu mensageiro. E aí Jeremias falou o seguinte: ah, Senhor, aqui diz: contudo eu redargui, eu rebati, eu refutei, e diz o seguinte: ah, eterno Yahvé, ah, Senhor, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. E era uma criança mesmo, ele tinha 13 anos quando foi tocado ali pelo Senhor, quando Deus falou com ele. Mas olha que interessante, vocês já não viram outros casos de profetas que tiveram a mesma situação? Que Deus chamou e ele deu uma desculpa. Lembra da história de Moisés? Ah, Senhor, eu sou um homem de lábios, de boca dura, sou meio gago, eu não sei falar direito, preciso de um ajudante, de um secretário, de alguém que vá comigo. Já viram essa história? E outras histórias na palavra de Deus que mencionam as pessoas que se sentem assim incapazes, Adão, de pregar o Evangelho. Sabe por que se sentem incapazes? Tem tudo a ver com a nossa disciplina aqui, porque não se conhecem direito. E tem mais. Jesus, Deus falou com ele. Ele diz aqui: o Senhor me orientou, não alegres, não diga que você é muito jovem. A todos que eu enviar, irás. Você irá a todos que eu enviar, e tudo que eu ordenar você vai fazer, você vai falar. E diz mais: jamais te sinta temeroso, atemorizado diante deles, porque eu estou contigo, a fim de proteger-te, diz o Senhor. E ele diz isso para você, para mim, para nós que somos membros dessa igreja maravilhosa. Deus, ele nos escolheu antes de estarmos no ventre da nossa mãe. Ele nos separou, nos santificou enquanto estávamos lá, nos designou profetas, mensageiros, e ele diz: não tenha medo, não tenha medo de pregar, não dê desculpas, fique tranquilo, vá e pregue mesmo. Fale desse Deus maravilhoso, fale do amor de Jesus, fale da salvação. A gente não tem que se preocupar se a gente sabe ou não. Eu não vou ler o texto, mas lá em Coríntios diz que Deus distribuiu dons para cada um. Uns, ele distribuiu o dom da sabedoria, o outro do discernimento, o outro da pregação, e assim por diante. Ele vem distribuindo dons. Alguns, professora Gisele, o dons da linguagem, que eu não sei como se faz, mas da linguagem, para que a gente possa compreender um pouquinho mais sobre esses dons que Deus colocou, para que sejam utilizados para a pregação do Evangelho, é que nós estamos aqui hoje. Que Jesus possa nos abençoar, nos dirigir, nos capacitar, porque Ele já nos escolheu, Ele já nos separou, e Ele já nos designou para essa missão. Basta fazermos então a nossa parte. Que Deus nos abençoe. A gente gostaria de falar um pouquinho do curso agora. Eu quero dar alguns recados para vocês. Antes, porém, vamos só encerrar. Começamos com uma oração, vamos encerrar com uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, pedimos aqui, clamamos pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Clamamos pela Tua presença, a presença do Seu Santo Espírito, que possa nos motivar, nos inspirar, que possamos aprender, Senhor, de acordo com a Sua santa vontade, e que o nosso objetivo seja, Senhor, a pregação do Evangelho e a conquista de novas almas para Ti. Esteja conosco, com os palestrantes aqui, nesta tarde, os professores, com os nossos alunos queridos, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Nós temos então dois grupos, Teorias 1 e Teorias 2. O professor Adalto vai falar um pouquinho da diferença desses dois cursos, mas eu gostaria de passar uma listinha para vocês. Só vou dizer o seguinte: você pode fazer o 1 sem problema e fazer o 2 ao mesmo tempo. Você pode fazer os dois. Um você faz aqui, o outro você faz no NASP ou vice-versa, se você quiser.
Você pode fazer o 2 sem fazer o 1, porque são abordagens diferentes. O professor Adalto vai falar um pouquinho para a gente, ok? E de repente você está inscrito aí no 1, mas você queria mesmo se inscrever no 2. Você já fez o 1 no ano passado, apesar de a gente ter dado uma adaptada e uma melhorada na ementa, mas você quer fazer o 2 e está inscrito no 1. Então você pode então mudar, tá? Colocar, porque hoje a aula vai ser para os 2 grupos. Nós vamos passar a lista e é importante que você atualize os seus dados, principalmente aonde diz e-mail e WhatsApp, nome, e-mail e WhatsApp, ok? O WhatsApp vai ser muito importante para a gente, para uma comunicação. A gente vai criar uma lista de transmissão, não é grupo, tá? Ninguém vai ficar mandando feliz sábado para vocês, nada disso. Então vai ser só para a disciplina. O objetivo é enviar conteúdo para vocês, orientar em relação às aulas, ok? Mas eu gostaria de contar sempre com a presença de vocês. Tirando este dia, são mais 4 encontros de aula. São 30 aulas presenciais, 30 horas presenciais, são 6 aulas, 30 horas, contando, é claro, a formatura e a aula magna. E nós temos outros momentos aí que a gente vai ter online e de estágios. Mas não se preocupem com os estágios, porque nós somos... tem alguns aqui que não são da igreja, a maioria da igreja, mas você pode relacionar toda atividade social que você desenvolve ou faz. De repente, no seu contexto, você desenvolve alguma atividade social, você precisa então relatar isso para contar como hora de estágio, ok? E aqui tem uma lista de diversas coisas. De repente você faz outra, não tem problema. Aqui tem uma lista sugestiva de atividades, mas você pode desenvolver uma outra atividade dentro da sua comunidade, do ambiente que você está inserido, na sua escola, sei lá. E aí a gente consegue então calcular aí o tempo do nosso estágio, o tempo extra que nós temos de aula, ok? Nós vamos trabalhar então com teorias 1 e teorias 2. Eu vou chamar aqui o professor Adalto. São mais 5 aulas? 5 aulas, ok. Mais uma com a formatura, são 6? Então são mais 5 aulas presenciais e a formatura, são mais 6, tá bom? Mas olha, gente, passa rapidinho e vocês vão ver que vai ser muito bom, tá? Eu falo muito mal, mas tem gente que fala muito bem aqui e que vai assumir e vai desenvolver este projeto junto com vocês. Nós temos vários professores que vão estar com vocês, que já foram convidados para que possam desenvolver este curso de teorias das múltiplas inteligências. E eu vou convidar agora o professor Adalto, ele vai falar um pouquinho sobre a diferença dos 2 cursos, para que a gente possa então compreender a essência desse curso, e a gente, ao longo desse tempo, a gente vai aprender a utilizar esse conhecimento no nosso dia a dia e para conquistar novas pessoas, para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso conhecimento, que a gente possa compreender um pouquinho mais como funciona a nossa cabeça, as nossas habilidades, os nossos dons, aqueles que Deus nos colocou. Obrigado. Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde. Então vamos combinar, vou ensinar para vocês assim. Eu falo boa tarde, queridos alunos, vocês respondem boa tarde, querido professor. Tá bom? Boa tarde, queridos alunos. Boa tarde, querido professor. Agora sim, agora eu estou feliz. Em primeiro lugar, uma gratidão do fundo do coração. Primeiro ao professor Heber, por ter me convidado para participar na organização desse curso. É para mim uma honra, um privilégio, um prazer acima de tudo. Atualmente eu não sou professor, fui professor do NASP durante um bom tempo. Hoje eu estou só estudando, mas eu amo ser professor. Eu gosto, então foi um prazer quando ele me convidou para ajudar na organização. Nós já ajudamos no ano passado e demos ainda uma melhorada para que o curso ficasse melhor para vocês nesse ano. Então, a liderança do campo,
Eu agradeço de coração também por esse curso existir. E já agradeço a vocês. Vocês têm uma ideia de por que é que nossa aula está sendo aqui no auditório? Hã? É o que mais tem aluno. Palma para vocês? Palmas para vocês? Vocês já começaram fazendo o sucesso do curso. E nós agradecemos a resposta de vocês. Certo? Agora eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, quem fez o curso ano passado, levanta a mão. Temos um grupo de pessoas aqui, alguns ainda não chegaram. Tem mais gente que está voltando. Então, a grande maioria aqui, a primeira vez, né, no curso de teorias. Muito bem. Segunda pergunta. Quantos de vocês me acham feio? Levanta a mão. Bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei 8. Esses 8 têm motivo para ficar sentado longe. O restante que não levantou a mão, eu não sei por que você está tão longe se tem tanto lugar por aqui. Professor não é palestrante, professor gosta de proximidade com os alunos. Ó, tem 2 bancos aqui, 3 bancos vazios aqui, por favor. Não vou obrigar vocês, mas quem puder, chega mais perto. Aproveita esse minutinho agora, chega mais perto de mim. Já que você disse que não me acha feio, também não falou se acha bonito, né? Eu só perguntei se me acha feio. Não levantou a mão, então não tem razão para ficar tão longe. Pode chegar mais perto. Obrigado, queridos. Quem quiser, olha, agora sobrou lugar aqui, chega para frente. É mais fácil a gente trabalhar. Pode projetar a grade para mim, por favor, queridos? Muito obrigado, pessoal lá do fundo também que está ajudando o som. Eu vou rapidamente mostrar para vocês o que vai acontecer ao longo dos 2 módulos da turma 1 e 2 nesse ano, ok? Bom, o pessoal que fez o módulo do ano passado, 1, vai lembrar, a gente fez algumas alterações para melhorar. Essa aula que eu vou começar a dar para vocês agora, não foi dada para o módulo 1, para a turma do ano passado. Deveria ter sido a primeira aula do ano passado, mas não foi dada. Por isso que também nós optamos por juntar as 2 turmas, para que o pessoal do ano passado possa ver. Se o curso continuar tendo sucesso, e ano que vem acontecer novamente, e eu estiver contribuindo, é possível que essa aula fique só para o grupo de teorias 1. E não para o grupo de 2, porque vocês já teriam visto esse ano, certo? E então nós dividimos a aula de hoje e eu vou explicar para vocês por quê. Módulo 1, tem jeito de subir aqui para aparecer 1. Aí está aparecendo só metade, né? Tira o título que foi preciso para subir, para que o pessoal possa ver toda a grade do módulo 1. Agora ficou pequenininho, né? Essas coisas dão um trabalho. Não sei se para vocês, mas para mim. Todo mundo está enxergando? Quem não está enxergando, levanta a mão. Senta mais perto. Olha lá, gente. Aí, agora deu, né? Perfeito? Dá para enxergar? Quem ainda não estiver enxergando, eu tenho um cartãozinho do oftalmo muito bom em Campinas, vou depois indicar para vocês. Então lá, hoje, dia 6, nós vamos ter 2 conteúdos diferentes. Teorias da inteligência, que é uma introdução que a gente vai ver sobre as teorias principais, o histórico da inteligência, para você se situar no contexto, o que é inteligência, de onde veio isso, né? Quais são as teorias principais. Isso é importante como introdução. Depois nós vamos ter uma aula da professora Naomi, que é professora lá do UNASP, Engenheiro Coelho, da Psicologia, de Neuroanatomofisiologia da Inteligência. O que é isso? Como funciona o cérebro, sistema nervoso central, neurônios, uma noção. Hoje a aula vai ser toda teórica, gente. Muitos do ano passado sugeriram que a gente incluísse bastante prática, e nós vamos fazer isso. Mas essa aula de hoje ela vai ser mais a parte teórica. E a Naomi, ela vai falar sobre essa questão do sistema nervoso central, como que a inteligência, como é a base orgânica da inteligência. Então ela vai dar a parte
teórica, uma introdução, e se vocês prestarem atenção, lá no final, em setembro, a Naomi volta para dar a parte prática do conteúdo de hoje. Não tinha jeito de dividir antes, então ela vai ter que fazer assim, a parte de teoria hoje, e depois ela parte para a aplicação, parte do conhecimento da anatomia e fisiologia do sistema nervoso central. Ela termina o curso junto comigo no último dia. Se vocês olharem as outras disciplinas, inteligências múltiplas, professora Tércia, inteligência emocional comigo, inteligência e liderança, o pastor Antônio Marcos, e inteligência espiritual, o doutor Elias, pastor doutor, que é psicólogo também. No módulo 1, o nosso enfoque são as inteligências. Então você vê as principais inteligências, né? Múltiplas, aí espiritual, emocional, questão do relacionamento comigo mesmo, intrapessoal, interpessoal, dentro do enfoque das inteligências. Certo? Sobe o módulo 2 para mim, por favor. O módulo 2, a primeira aula é a mesma, hoje nós estamos juntando, depois nós vamos ter... Aí, obrigado. Depois a gente tem na próxima aula, habilidades sociais, com a doutora Vilma, que também é psicóloga. Depois a gente tem administração de conflitos interpessoais na empresa, com o doutor José Sérgio, que é advogado da União Central Brasileira, nosso advogado. Administração de conflitos na igreja e na família, com a professora Jéssica, que é a coordenadora do curso do IASP, de psicologia daqui do IASP, do NASP em Hortolândia. Liderança 2, com o professor Antônio Marcos também, e a gente talvez junte novamente as duas turmas, no mesmo tema, e termina com limites nos relacionamentos comigo, e aí a parte aplicada da professora Naomi que eu falei. Então, só para que vocês tenham uma ideia, os módulos não são continuação um do outro, eles são enfoques diferentes. O primeiro módulo, as inteligências. O segundo módulo, relacionamento, administração de conflito, habilidades sociais, mais relacionamento. Então, se você já fez o módulo 1, ou já fez algum curso que você já teve uma boa base dessa questão de inteligência emocional, intrapessoal, interpessoal, e você se interessa mais pelos temas do módulo 2, você pode se matricular no módulo 2 sem ter feito o módulo 1. Entenderam? Então veja o que é que te interessa mais e você fica à vontade para fazer a sua matrícula no módulo 1 ou no módulo 2. É interessante que vocês vejam os dois. Né? Quem fizer o 2 esse ano e não tiver feito um, faça um ano que vem. E quem fizer o 1, faça o 2. É interessante porque, de certa forma, um complementa o outro. Né? Mas, nesse momento, você pode ficar à vontade para buscar o enfoque que te interessa mais. Qual assunto, o tema que te interessa mais nesse momento. Combinado? Por isso passou, então, a lista. O professor Heber passou com vocês aí. Vocês podem fazer, quem já matriculou no 1, pode mudar para o 2. Não tem problema. Tá ok? O módulo que tiver mais alunos, se não couber numa sala, a gente continua aqui. Ok, gente? Tudo certo até aí? Alguma dúvida? Aqui vai ser o módulo 1. Então, se mantiver o número de matrículas que nós temos hoje, aqui o módulo 1, certo? Porque é o que tem... Só para vocês terem uma ideia, o módulo do ano passado, o curso do ano passado, nós tivemos praticamente a metade do número de alunos do curso do módulo 1 desse ano. Nós praticamente dobramos o módulo 1. Então, o módulo que tiver mais alunos, que não couber na sala, a gente continua aqui, certo? Pois não. Tivemos o módulo 1 agora. E o 2? Fica para o ano que vem. Fica para o ano que vem. Como o professor Heber falou, se a pessoa tiver interesse e disponibilidade de fazer o 1 aqui em Campinas e o 2 em Engenheiro Coelho no domingo de manhã, fica à vontade. Certo? Fica à vontade. O que mais que eu precisava falar para vocês? Uma preocupação, queridos. Nosso curso, ano passado, foi um dos que teve, se não foi o que menos teve, um dos que menos teve desistência. Nós terminamos o curso ano passado praticamente com o mesmo número que começamos.
Isso já foi assim um recorde, né? Foi muito bom. Mas mesmo assim, houveram poucas desistências. E eu tentei entender o motivo dessas desistências, né? Algumas pessoas ao longo do ano vão achando que fica um pouco complicado o compromisso mensal, especialmente o compromisso da parte do estágio, a parte não presencial, leituras, atividades, etc. Talvez algumas pessoas, ou alguém também pode ter tido problema financeiro ao longo do curso. Eu acredito que o problema financeiro esse ano foi sanado, ninguém mais pode dar desculpa de problema financeiro. Sobra a questão de, às vezes, a pessoa tem muita coisa, vai acumulando, eu não vou dar conta e acaba desanimando. Então eu queria dar uma sugestão para vocês. Já que especialista da área de inteligência, eu posso dar uma ideia para vocês. Se programe no seguinte sentido, uma sugestão, tá? Vocês fazem aula no sábado à tarde aqui. No fim de semana do mês que vocês têm aula no sábado à tarde, já separem, agendem o domingo do mesmo final de semana para vocês fazerem as atividades. Então, algumas atividades na ementa, vocês vão ter isso disponível depois no ambiente virtual. Algumas atividades são pregação, sermão, seminário na sua igreja que você participou, pregou. Tem coisas que você pode fazer no seu dia a dia, como o professor Heber falou. Mas existem algumas coisas que exigem que você tenha algum tempo disponível. Por exemplo, eu solicitei para todos os professores dos 2 módulos que nos fornecessem um resumo da aula que vai ser dada. Todos os professores eu pedi que me dessem um resumo. Ou PowerPoint, tem professor que não gosta de dar o PowerPoint, a aula. Eu não tenho problema, isso que vocês vão ver na minha aula de hoje, eu vou colocar para vocês no ambiente virtual, vocês vão ter acesso. Então não precisa se preocupar em anotar. Mas se algum professor não quiser disponibilizar o PowerPoint, eu pedi que ele fizesse um resumo sobre a aula e vai deixar para vocês. Certo? Outra coisa que eu pedi para todos os professores, que eles entregassem uma indicação de texto, pode ser um artigo, pode ser o capítulo de um livro, pode ser um vídeo na internet, que tivesse relação com o tema da aula que eles derem. Então isso também vai ser disponibilizado para vocês. Então assistiu a aula no sábado à tarde, já separa o domingo daquele mesmo final de semana para você fazer as suas atividades, a sua leitura, as páginas que tem que ler, de preferência sobre o assunto da aula do sábado, porque aí já fixa, certo? O artigo que o professor indicou, etc. Já pega, assim você não vai deixando acumular para chegar depois no segundo semestre, nossa, eu não tenho tempo para fazer, eu tenho muita coisa para ler, não dá, não vai dar, e a pessoa às vezes desanima, certo? Então essa é uma sugestão. E agora, a segunda coisa que eu queria dizer antes de começar a aula. Quando o professor Heber me contactou, no início desse ano, me convidando para participar da organização desse curso, eu quero dizer para vocês o que veio na minha mente naquele momento, que na verdade é a explicação de por que eu estou aqui hoje. Eu estou aqui hoje porque eu acredito, porque eu quero me preparar junto com vocês para a terminação da obra, para que Jesus volte o mais rápido possível. Esse é o motivo por que eu estou aqui. Eu não sei o motivo por que você está aqui. Mas algumas pessoas pensam que o curso é porque a igreja precisa se preparar para funcionar melhor, porque a igreja precisa melhorar, a programação da igreja é melhor. Queridos, a gente sabe que a nossa igreja não é um clube. Tudo que existe acontece. A razão de tudo que nós temos na nossa instituição é a pregação do Evangelho. É conduzir pessoas para o reino de Deus. Então, se você tiver essa ideia, vai ser mais fácil você não desistir do curso. Se você entender claramente por que é que você está aqui, você não está aqui para aprender sobre inteligência, você está aqui para melhorar-se como pessoa, para se relacionar melhor com você e com os outros, para que esse relacionamento melhor atraia pessoas para Jesus. Ok?
Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma pessoa, uma paróquia, um padre, certa ocasião, ele tinha uma paróquia pequena, aquela igrejinha, e construiu uma catedral naquela cidade. Ele tinha esse sonho. Só que ele não sabia como realizar o sonho. Então um dia ele teve a ideia de convocar os seus fiéis para ajudá-lo a fazer um mutirão para construir aquela catedral que ele tinha nos seus sonhos. E ele fez um sermão preparando, entusiasmando o povo daquela paróquia, convidando-os para que pudessem participar de um mutirão na igrejinha. No próximo sábado, ele encontraria com aquele pessoal ali para começar a trabalharem juntos, para realizar o sonho daquele padre. No sábado seguinte foi um sucesso. Praticamente a paróquia estava 100%, os homens ali prontos para trabalhar, as mulheres para ajudar, levando comida, servindo alimentação, suco, as crianças ali brincando, aquela festa, e eles começaram a trabalhar. No segundo sábado, animados, todo mundo trabalhando, aquela maravilha. No terceiro sábado, meia dúzia já resolveu ficar em casa porque estava chovendo, porque tinha um jogo de futebol, alguma coisa, já começaram. No quarto sábado, metade apareceu. Bom, com menos de 6 meses, o padre já tinha desistido do seu sonho. Mas aconteceu naquele momento, por acaso, que aquele padre foi chamado para atender uma outra paróquia numa cidade distante. Ele foi transferido para outro lugar. E mandaram um padre jovem, iniciante, para assumir aquela paróquia. E o padre, quando chegou, tomou consciência do que havia acontecido e resolveu retomar o sonho de construir uma catedral. Bom, resumo da história. 1 ano depois, a catedral estava pronta. O padre antigo, que havia tido o sonho inicialmente, um dia, passando de viagem por aquela região, teve a ideia de visitar os seus fiéis, a sua antiga igreja. E quando chegou na cidade, entrou na cidade, ele já tomou um susto, porque viu aquela igreja imensa, aquela catedral construída. Ele não acreditava no que ele estava vendo. Chegou na catedral, procurou o padre. Mas que maravilha, o que vocês fizeram? O padre disse, eu não sei, eu convoquei e eles vieram e nós construímos. Então o padre, não satisfeito, visitou alguns fiéis em casa e perguntou para eles, como é que vocês desanimaram tão facilmente quando eu pedi que vocês me ajudassem? E agora em 1 ano vocês construíram essa catedral maravilhosa. O que aconteceu? E um membro simples respondeu para o padre com toda a sinceridade do coração. Padre, me desculpa, mas o senhor convidou a gente para quebrar pedra. Esse padre convidou a gente para construir uma catedral. Qual que era a diferença? Qual que era a diferença? Visão. O padre deu para eles uma visão. O que eu gostaria de dar para vocês aqui agora é uma visão. Por que você tem que permanecer nesse curso até setembro, até a formatura? Porque você precisa ter uma visão do que é que você está construindo. Você não está aqui quebrando pedra para aprender sobre inteligência. Você está aqui se preparando para ser coluna no reino de Deus, para trazer pessoas, para terminar essa obra, para a gente sair desse mundo miserável quanto antes. Eu vou passar um vídeo, eu estava meditando nisso que eu acabei de falar para vocês, hoje à tarde, após o almoço. Estava deitado na cama e estava meditando nessa história desse padre. Eu vou contar isso para o pessoal. Naquele momento, uma amiga me mandou um vídeo pelo WhatsApp, que eu acho que é provável que muitos de vocês já tenham visto. Eu não tinha visto ainda. E eu fiquei emocionado com esse vídeo. E eu vou
pedir que vocês assistam agora. Quem já viu agora vai aplicar esse contexto, né? Presta atenção nesse vídeo. Aquele momento, por acaso? Eu não acredito. Eu vou contar o outro lado da história para vocês. A amiga que me mandou esse vídeo, eu conheço ela há mais ou menos uns 2 anos. A primeira vez que eu conversei sobre religião com ela, ela me disse o seguinte: Júnior, ela me chama de Júnior, eu não acredito em Deus como as pessoas na religião acreditam, como um ser pessoal. Deus para mim é uma energia no universo que comanda as coisas, uma energia para o bem. Deus não é uma pessoa, eu não vejo assim. Depois que eu estudei a Bíblia com ela, hoje ela vê a ação de Deus na vida dela e ela me mandou esse vídeo. E eu respondi para ela no WhatsApp: amiga, eu fico feliz porque eu pude contribuir com Deus para construir dentro de você uma catedral onde Ele pudesse morar. É isso que eu quero convidar vocês a fazer. É a gente tirar um pouco o foco da nossa vida. Mas eu tenho o meu trabalho. Sabe, queridos, eu tenho que entregar uma tese do meu doutorado no dia 28 de julho desse ano. Tá tudo cru, eu não sei se eu vou conseguir. Será bom se eu conseguir. Mas eu digo para vocês, essa não é a minha prioridade. Esse mundo não tem mais nada que seja para mim prioridade. Prioridade para mim, o que me empolga, é eu pensar que a gente vai sair daqui. E um dia, Jesus vai chamar você pelo seu nome. Você que hoje pode ser invisível na igreja, né? Pode dar sua contribuição lá, humilde. Um dia Ele vai te chamar pelo seu nome para você entrar pelas portas da cidade e vai dizer: você contribuiu, você se entregou para que eu te usasse, para que você construísse comigo o meu reino. É disso que se trata esse curso. É disso que trata o esforço da Paulista Central em preparar pessoas, para que a gente possa chamar pessoas com mais efetividade, que a gente possa atrair pessoas com uma luz maior. Que Deus nos abençoe vocês nesse curso, não desista. Sabe, o nosso horário de aula, não sei quantos sabem do horário, começa às 15 horas, o intervalo das 16h40 às 17h, e depois ela termina às 18h30. A Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo para a honra de Deus, e fazer o melhor como se fosse para o Senhor. Então, a menos que você tenha um ônibus que tem que tomar, porque se perder vai complicar, um filho que está te esperando, algum motivo muito forte, não saia daqui antes de terminar cada aula. Aproveite o máximo, porque não é para você que você está fazendo, é para Deus, e Ele merece o seu melhor. Vamos à aula? Por favor, inteligência. Eu tenho que em 40 minutos, menos disso, terminar essa primeira aula minha. Eu vou resumir, fazer o possível. Inteligência, queridos, é o tema mais estudado pela psicologia desde o início da psicologia moderna, século XVIII. O tema que mais se pesquisa, que mais se escreveu artigos, que mais produção existe até hoje na psicologia é a inteligência. Mais ou menos na década de 20, no início do século passado, havia uma preocupação entre os psicólogos e educadores no mundo inteiro. O que é inteligência? Porque tem tanta gente estudando isso, mas ninguém sabe dizer o que é. Cada um falava uma coisa. Até que eles resolveram fazer uma reunião, convidaram psicólogos especialistas na área da Europa, dos Estados Unidos, principalmente dos 2 continentes, e se reuniram num encontro para tentar definir o que é inteligência. Vocês querem saber qual foi a definição que eles construíram a partir desse encontro? Querem? Interessa para você? Sim. Eu também. Eles não chegaram a nenhuma definição. Até hoje a inteligência é um tema muito controverso.
Cada um aborda de uma forma. Para ser sincero, as últimas leituras que eu tenho feito sobre o assunto, de fato, parece que nós estamos caminhando para uma definição, sim, a um consenso no mundo inteiro dos especialistas sobre definição. Mas estamos caminhando para isso. Ainda estamos um pouco distante. Por quê? Justamente porque a inteligência é um construto psicológico que ela pode ser olhada por várias formas, várias abordagens e enfoques diferentes. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse restinho de aula que nós temos, na primeira parte. Sobre esses enfoques da psicologia a respeito do que é inteligência. Certo? Um pouquinho de história para vocês só, bem rapidamente. Sou eu que passo aqui, né? Vai pedir para passar, mas sou eu, estou com controle na mão. Aí, um breve histórico. Lembrem que vocês vão ter esse material depois, não precisa copiar, tá? Se não quiserem. Grande personagem do início do estudo da inteligência, Alfred Binet, psicólogo francês. Na verdade, ele seguiu a linha, as ideias de um camarada antes dele chamado Galton. Alguém já deve ter escutado esse nome por aí. Galton era primo de Darwin. Darwin teve muitas ideias para desenvolver a teoria da evolução a partir dos escritos do primo dele, do Galton. Galton pesquisava muito a questão da habilidade das pessoas no sentido de percepção, né? A curação das pessoas, a visão, audição, etc. Ele criou vários aparelhos para fazer medições. Por exemplo, alguém aqui já foi alguma vez num médico fazer um exame chamado audiometria? Quero ver as mãos. Graças ao Galton. O Galton foi quem inventou esse aparelho. E o Binet, seguindo a ideia de Galton, que a ideia do Galton era pesquisar as diferenças entre as pessoas. Por exemplo, ele queria saber se as pessoas, no caso da audição, por exemplo, qual era a diferença entre as pessoas na acuidade auditiva. Se as pessoas escutavam melhor do que outras, ele queria diferenciar. E Binet começou a se interessar por esse assunto na questão da inteligência. Como as pessoas se diferenciam na inteligência? E para ele, inteligência ele entendia inteligência como alguma coisa relacionada com compreensão, julgamento e raciocínio. Abstração. É aquela capacidade que a gente tem de raciocinar, de abstrair, de julgar, de relacionar ideias. Isso era inteligência para o Binet, certo? E aí o interesse dele, esse foi o início do estudo da inteligência, foi o interesse básico. O que eles queriam saber? O que impulsionou a inteligência a estudar essa área? Era entender por que algumas crianças tidas como normais a mente funcionava de uma maneira diferente das crianças tidas como retardadas, com dificuldade mental. Como é que funciona a cabeça? Qual a diferença entre elas? Como que uma pensa? Como que a outra pensa? Esse foi o pontapé inicial para se preocupar com a questão da inteligência. E Binet foi um grande professor, pesquisador nessa área. Tanto que em 1904, o Ministério da Educação na França, numa época em que a gente está falando de Revolução Industrial, as crianças vinham do campo para a cidade em muita quantidade, se matriculavam, tinham que estudar, só que eles percebiam que as crianças da cidade, filha dos aristocratas, etc., tinham habilidades que muitas vezes as crianças que vinham do campo não tinham. E começaram a se preocupar, como é que nós vamos colocar numa sala de aula, na escola, a criança do camponês junto com a criança da pessoa da cidade. E encomendaram, o Ministério da Educação da França encomendou de Binet que ele construísse um teste para poder pesquisar, diferenciar a aptidão intelectual das crianças para saber aquelas que podiam aprender daquelas que tinham dificuldade de aprender. Assim iniciou toda a história. Em 1905, então, os primeiros testes mentais que ele, junto com um aluno dele, Simon, começaram a desenvolver.
E a partir desses testes que eles começaram a criar, depois de Binet e Simon, Stern, que era um psicólogo também americano, analisando essas ideias, ele desenvolveu o conceito de quociente de inteligência. Quem é que não conhece isso hoje? O QI. Vocês sabem o que é o QI? Todo mundo já ouviu falar QI 100, QI 150, o camarada é um gênio. Vocês sabem como que nasceu o QI? Como que se calcula o QI? Não sabe? Então vamos relembrar. O que é o QI na verdade? O QI é o seguinte: eu aplico um teste de aptidão mental em vocês. Aqui eu tenho pessoas de várias idades. Então eu vou pegar as pessoas que têm a mesma faixa etária. Por exemplo, todo mundo que tem 40 anos, como ele se saiu nesse teste? Em média, quando a pessoa tem 40 anos de idade, a população de 40 anos, em média, acerta, vamos dizer, 30 questões de 50 no teste que eu apliquei. Essa é a média para a população de 40 anos. Certo? Você acha que se eu aplicar o mesmo teste para uma criança de 7 anos, ela vai acertar tanto quanto a de 40? Não, então a média das crianças de 7 anos talvez seja 5 acertos, enquanto que a pessoa de 40 anos tenha 30 acertos no mesmo teste. Uma suposição, certo? Então, a partir dessa média, eu posso dizer que a idade mental normal da população, certo? Para uma pessoa de 40 anos, é acertar 30 questões naquele teste. Essa é a idade mental normal. Agora, se uma pessoa tem 40 anos, faz o teste e acerta 50, isso é indicativo de que ela tem uma idade mental acima ou abaixo da média? Acima. Então, quem é que acerta 40? É o pessoal que tem 45 anos. Eu estou dando um exemplo, né? Porque a gente sabe que a inteligência tem uma curva. Quando você passa dos 40, ela começa a decair. Mas, o que é um exemplo que eu estou dando? Hipotético, tá? Então, eu sei que as pessoas que acertam 40 questões são as pessoas de 45 anos. Então, eu posso dizer que aquela pessoa que tem 40, mas acertou 40 questões, ela tem uma idade mental igual às pessoas de 45. Ok? Mas ela tem quantos anos de idade? 40. E acertou quantas questões? 40. E quem acerta 40 tem quanto? 40 e? Muito bem. Aí ele resolveu fazer uma continha. Eu vou pegar a idade mental, a idade dela é de 45. Eu vou dividir pela idade cronológica. Quantos anos ela tem? 40. Dividam pelo outro. Vai dar um número com uma vírgula decimal. Para eu tirar a vírgula decimal, eu multiplico por 100. Certo? Agora vamos entender. Se eu tenho 40, eu faço o teste e o teste eu acerto 30. Quem tem 40 acerta 30. Eu estou na média ou não estou? Ou seja, a minha idade mental é de 40. A minha idade cronológica é de 40. Matemática, 40 dividido por 40, 1 vezes 100. Meu QI é 100. Por isso que o QI médio é 100. Tá? Quem tem QI 100 está exatamente na média da idade do que se espera para ele. Entenderam o que é o QI? Esse foi o desenvolvimento do Stern, naquela época, um pouco depois do Binet, a partir das ideias de Binet. Bom, vamos andar. Para lá que eu tenho que apontar. Então, eu falei para vocês que o problema da inteligência é que existem abordagens muito diferentes, enfoques diferentes. Então, nós vamos ver agora 3 abordagens do conceito de inteligência mais conhecidas, mas as principais. Você tem a abordagem teórica chamada diferencial. Lembra que eu falei para vocês que o interesse deles, do Galton e do Binet, era diferenciar como as pessoas se saíam intelectualmente em relação às outras? Lembra que eu falei? A criança retardada da criança normal, certo? Então, essa abordagem de entender a inteligência e tentar saber como é que as pessoas se classificam é a chamada abordagem diferencial, que hoje em dia é conhecida como psicométrica. O que é psicometria? Psicométrica, medida da psique, ou medida mental.
Então, a área da psicologia que trata com os testes psicológicos variados de personalidade, de inteligência, de humor, teste de ansiedade, depressão, né? Infinidade de construtos psicológicos, a área que cuida dessa parte de medir, de medição, de medida, de teste, é conhecida como a psicometria. E tem outra abordagem que é desenvolvimental. Quantos são da educação aqui? Levanta a mão. A grande maioria. Alguém daqui já deve ter escutado falar num camarada chamado Piaget. Piaget estudou o quê? As diferenças entre as crianças? Não, ele estava preocupado com o desenvolvimento, como a criança, como a inteligência, a moral, como isso desenvolve ao longo do tempo. Essa abordagem de Piaget é a chamada de abordagem desenvolvimental. Não está preocupado com medir a diferença, está preocupado em entender como que é o desenvolvimento, as fases, os estágios do desenvolvimento intelectual da criança. E tem a abordagem chamada cognitiva. É um grupo também muito forte da psicologia mais recente, e que ele, a partir, por exemplo, do modelo que a gente tem hoje muito presente na nossa vida, do computador, né, as pessoas começaram a ter interesse de entender como é que funciona o cérebro, qual é o processamento que ele faz. Porque o cérebro ele é parecido, ele se assemelha ao computador, o contrário, né? O computador se assemelha ao cérebro em algumas questões. Por exemplo, o computador você tem que dar entrada de dados, não tem? Através do teclado, câmera, de alguma forma. Ele vai processar e vai te dar uma resposta. O seu cérebro é a mesma coisa. Onde entram os dados? Seis sentidos. Né? Audição, 5, né? Perdão, é que eu estou já pensando na maioria de vocês aqui que são mulheres. 5 sentidos, é por aí que entram os dados. Como eles são processados lá dentro para poder te dar uma resposta? Como acontece esse processamento? É a abordagem cognitiva, certo? Agora, uma outra coisa interessante. A partir dessas abordagens, quais teorias nasceram? É claro que eu não vou falar aqui nem da metade das teorias, mas eu pensei as principais para que vocês tenham uma introdução para o que vai vir na aula que vem da professora Tércia, que é a aula das inteligências múltiplas, da teoria das inteligências múltiplas. Tá? Então, vamos lá. Um camarada chamado Thorndike, em 1920, ele, a partir do que se conhecia, do que ele pesquisou de inteligência, ele chegou nesse modelo de inteligência. Ele propôs que a inteligência humana se dividiria em 3 áreas. A inteligência abstrata, que é aquela mesma do Binet, raciocínio, lembra que eu falei? Que a gente usa para fazer, por exemplo, conta de matemática, tal, raciocínio, julgamento, relação de ideias. Essa área ele chamou de inteligência abstrata. A inteligência prática, pensa que tem gente que não tem talvez a facilidade de resolver um problema, uma equação matemática. Mas às vezes a pessoa em casa tem uma habilidade de fazer um bolo, por exemplo, sem usar receita. Não tem gente que é assim, mulheres? Você segue a receita tudo direitinho, do jeito que está lá, não foge nada. O bolo sai uma porcaria. A sua vizinha não segue nada, ela vai colocando lá, tá, o bolo sai uma maravilha. Isso é uma inteligência prática, uma habilidade que ela tem de manipular ingredientes. Isso pode ser os homens, né? A inteligência mecânica, vamos pensar no mecânico logo, né? A habilidade de você trabalhar com peças, construir, desconstruir, pensar. Essas habilidades mais práticas do dia a dia, esse psicólogo encaixou na teoria dele chamando como inteligência mecânica, que é uma inteligência prática. Mas ele também descobriu, pelas pesquisas, que havia uma terceira inteligência, que é a inteligência que ele chamou de social, que é aquela inteligência interpessoal, como eu me relaciono, como eu me comunico com as pessoas, se eu me faço entender, se eu compreendo bem. Essas habilidades interpessoais, ele diz que estaria englobada nessa área da inteligência social. Só que, por uma questão de dificuldade de pesquisa, naquela época, a gente não tinha o computador que tem hoje, né, as técnicas estatísticas que temos hoje. Por uma questão de dificuldade mesmo, a inteligência social,
quando eles começaram a tentar medir ela, descobrir, eles começaram a perceber que ela é muito difícil de medir, porque ela tem muita relação com linguagem, comunicação, que é uma outra área. Confundia muito com linguagem verbal, essas habilidades verbais, que fazem parte da inteligência abstrata. Então, eles tiveram dificuldade de separar uma coisa da outra. Para dizer, ó, não, isso aqui é inteligência social, isso aqui é inteligência verbal, inteligência abstrata. Como eles tiveram dificuldade, eles acabaram desanimando com essa área e começaram a investigar mais, investir mais esforço, a psicologia, mais esforços na inteligência abstrata e na inteligência mecânica, mais ainda abstrata. Bom, isso é a primeira teoria que a gente vê lá na década de 20. A outra que eu quero trazer para vocês, na verdade elas são concomitantes, elas aconteceram na mesma época. Só que a do Spearman, essa que nós vamos ver agora, ela é mais importante na história da psicologia. Ela é mais influente na história da psicologia. O que é que Spearman propõe? Em 1904 ele já estava escrevendo e publicando, mas em 1927 ele publicou a teoria dele. Que a inteligência, na verdade, ela era construída, ela se fundamenta em cima de dois grandes fatores, que ele chamou de fator geral, fator G, e fator S, fatores específicos, S de específico. Eu vou explicar uma coisa rápida para vocês, só para vocês entenderem isso. Nessa área da inteligência que eu chamei de psicometria, que é a área da abstração, nessas pesquisas nessa área, que é a mais produtiva, né, da psicologia, a grande técnica que o Spearman inventou, foi ele que desenvolveu isso, que até hoje é muito utilizada e cada vez mais com a tecnologia que a gente tem hoje, computação, etc., estatística, ele inventou uma coisinha chamada análise fatorial. Não sei quantos já ouviram falar desse nome, análise fatorial. Essa é a grande técnica que Spearman desenvolveu e até hoje se usa muito para pesquisar sobre inteligência. Já eu vou chegar lá onde vocês querem, inteligências múltiplas. Mas entendam isso. Como é que funciona a análise fatorial? Vou dar o exemplo de vocês, me ajudem de novo. Digamos que eu pegue vocês todos aqui, 100 e tantas pessoas, e aplique em vocês 5 testes diferentes de inteligência. Um teste que mede inteligência verbal, lógico-matemática, raciocínio, enfim, numérico, vários itens da inteligência. 5 testes eu aplico em todos vocês, ok? Aí eu pego essa quantidade de resultados de vocês todos, coloco no computador e peço para o computador correlacionar cada resposta que vocês deram com as outras respostas que vocês mesmos deram e que os seus colegas deram. Então, o item A do teste 1. Eu quero correlacionar a resposta que você deu com a resposta que cada um dos seus colegas deu. Correlacionar como? O que significa correlacionar? Significa o seguinte: quando uma resposta acerta, quando uma pessoa acerta uma resposta, há uma tendência de que as outras pessoas do mesmo nível dela também acertem, que tenham o mesmo conhecimento que ela, certo? E outra coisa, se eu tenho 2 questões, uma no teste 1 e a outra no teste 2, que medem a mesma coisa, por exemplo, habilidade verbal, vocabulário, conhecimento de vocabulário. Se eu tenho uma questão no teste 1 e uma no teste 2, que medem a mesma coisa, vocês acham que a pessoa que acerta do teste 1 vai acertar também ou vai errar do teste 2? A tendência é acertar, porque ela tem essa habilidade. E essa habilidade é medida por várias questões ao longo dos 5 testes. Todas as questões dos 5 testes que medirem essa habilidade, nesse grau de dificuldade, a tendência da pessoa é acertar, ou não é? É. Isso é correlacionar, é investigar o que há de correlação entre os itens dos vários testes nas respostas dos sujeitos. E quando ele colocou isso no computador, o computador mostrava quais eram as questões que se relacionavam entre si. Então, o computador passava a seguinte resposta para ele: olha,
a questão 1, 2, 7, 9, 15 do teste 1, a questão 3, 10, 14 e 18 do teste 2 e assim por diante, todas elas se correlacionam, ou seja, as pessoas que acertam as do teste 1 tendem a acertar do teste 2, porque elas medem a mesma habilidade. Isso é correlação. Através dessa análise correlacional, ele conseguia, na época não tinha o computador, imagina o que a gente tem hoje, na época dele não tinha, fazia na unha, né? Os cálculos estatísticos. Ele conseguia perceber que existiam, naquele mundo de respostas que ele aplicou dos testes, milhares de pessoas, existiam testes que se agrupavam. Se eles se agrupavam, é porque eles estavam medindo provavelmente a mesma coisa. A pergunta era, o que é essa mesma coisa que está medindo? Aí ele tinha que investigar os itens para saber o que está no conteúdo dos itens que está sendo medido, que as pessoas costumam acertar. Quem acerta um, acerta o outro. E aí ele começou a descobrir, através da estatística, os fatores da inteligência. Então, eu dei um exemplo aqui. Linguagem verbal. Todos os itens que nos 5 testes que eu apliquei, que mediam linguagem verbal, tendiam a ser acertados ou errados pelas pessoas que tinham a mesma habilidade naquele fator. E aí então ele passou, a partir dessa análise, a entender, a perceber que a inteligência, primeiro, ela era um conglomerado de fatores diferentes, que ele chamou de fator S, específico. O que é fator específico? As habilidades básicas que nós temos, tá bom? Então, na área de linguagem você tem várias habilidades. Na área de matemática você tem várias habilidades. Na matemática, quem é da área vai falar melhor que eu, mas você tem lá conhecimento quantitativo, raciocínio numérico, tem várias habilidades. Lembra aqueles conteúdos, quem é professor primário, aqueles conteúdos que tem que contemplar lá no programa? Sobre matemática, são várias habilidades que você tem que desenvolver na criança. Na área verbal, tem várias. Essas habilidades práticas, simples, que a gente tem em todas as áreas da inteligência, são os fatores que ele chamou de fator S. Por isso que são fatores específicos. Só que, aí vem a parte interessante. Ele percebeu que todos os fatores que ele mediu nos testes que ele aplicou, eles tinham uma correlação menor ou maior, mas existia algum tipo de correlação entre todos. Agora, pensa comigo. A criança está respondendo teste de matemática e teste de português. E você põe no computador e aparece uma correlação lá, discreta, mas existente, entre português e matemática. Uai, o que português tem a ver com matemática? Nada, em termos de conteúdo, nada. A não ser pelo fato de que as duas áreas estão usando o que da criança? Pode falar. Raciocínio, inteligência. Então ele percebeu que havia sim, na verdade, uma que ele chamou de energia mental, certo? Uma aptidão mental que perpassava todas as habilidades intelectuais. Então, a pessoa tem, o ser humano tem, na sua mente, no seu intelecto, no seu cérebro, alguma habilidade que de certa forma, mais ou menos, controla todas. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu aplicar um teste de inteligência em mim, que abranja, todas as áreas da inteligência, português, matemáticas, ciências, várias habilidades, e aplicar o teste em você, no outro, e no outro, e no outro, eu tenho condição de tirar uma média de todas as minhas habilidades. É claro que eu vou ser provavelmente melhor em português do que em matemática. É isso que a gente vê em toda criança na escola. O outro vai ser melhor em matemática do que em português. O outro vai ser melhor em biologia do que em matemática e português. Mas na média de todas as aptidões, eu vou chegar num número que vai ser a média das minhas habilidades intelectuais gerais. E essa média minha pode ser abaixo da sua. Em outras palavras, eu posso dizer que você tem uma aptidão mental acima da minha, que é, na verdade, a ideia do QI. Tá? Então, para quem ainda
Tem muita gente que critica isso. Mas isso é uma medida onde se viu, isso aí, né? Está rotulando. Não é uma questão de rotular, né? É uma questão de que a pesquisa científica, as análises estatísticas comprovam através de correlações e fatores que de fato nós temos uma energia, como ele chamou, mental, uma aptidão às áreas da inteligência, da minha inteligência. E isso o Spearman chamou de fator G, que é o fator geral da inteligência. Eu consegui me explicar, gente? Consegui? Para quem está acordado, deu para entender? Quem está dormindo no céu. Mas tá bom. Se tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer melhor, tá? Porque a gente fala de coisa que eu estou acostumado a ver isso há muitos anos, né? Estudando sobre isso, para mim parece tão óbvio, mas para quem às vezes está vendo pela primeira vez, pode ser que seja difícil. Então, se eu tiver difícil, eu tento facilitar para vocês. Bom, vamos lá, vamos seguir. Tenho 10 minutos. Thurstone, em 1938, um pouquinho mais para frente, fez a mesma tipo de pesquisa e chegou numa conclusão diferente. Que as habilidades intelectuais são independentes. E aí ele propôs a teoria dele, chamada teoria de aptidões primárias, onde ele encontrou 9 conjuntos de aptidões independentes. Aí está lá: inteligência espacial, perceptivo, numérico, compreensão verbal, fluência verbal, memória, intuição, raciocínio aritmético e dedução. Para ele, os fatores, lembra que eu expliquei dos fatores? Na pesquisa dele apareceram 9 fatores que englobavam todas as habilidades intelectuais das pessoas. Eles se agrupavam em 9 fatores. E aí, na proposta dele, a inteligência era montada, fundamentada em 9 áreas independentes. Ou seja, para ele, a ideia do Spearman de que havia uma inteligência geral que comandava todas as habilidades intelectuais não existia. Ele não concordava com isso. Ele achava que as inteligências são totalmente independentes. O que parece essa teoria que vocês estão vendo aí agora? Muito bem. De quem que é múltiplas inteligências? Não, Goleman é uma inteligência emocional. Quem que é inteligências múltiplas? Gardner. Aí você acha, nossa, é o pessoal da educação, Gardner inventou uma teoria fantástica. Cara, ele é o cara, inventou nada, ele copiou o que o Thurstone já falava em 1938. É fácil assim, né? Então, essa ideia, o que eu quero dizer para vocês, na verdade, que vocês tenham a seguinte ideia. Andaram concomitantemente na psicologia, ao longo do século passado, das principais estudos e pesquisas na área de inteligência, andaram 2 vertentes básicas. Uma defendia que haviam aptidões independentes, mas que elas se relacionavam com uma aptidão única, que era a inteligência geral. A outra vertente de teorias defendiam que as inteligências são independentes, e aí só muda de uma para outra quais os fatores que eram encontrados, mas eram independentes. Então, Thurstone é uma base para o que Gardner veio trazer em 1980. Ok? Não inventou nada, né? Só seguiu uma abordagem diferente da abordagem do Spearman. Por quê? Isso é importante a gente salientar. Por que o Gardner fez tanto sucesso na educação até hoje? Porque todo mundo hoje fala em inteligências múltiplas como se fosse o achado, né, fantástico da psicologia, da inteligência. Por que hoje fez sucesso e na época Thurstone não fez sucesso? Porque na época dele, a ideia da inteligência geral do Spearman era muito forte. Todo mundo tendia a achar que era assim mesmo. Por que Gardner, depois de tantos anos, décadas, conseguiu ter sucesso? Existe uma coisa, uma palavra alemã, que ela não tem tradução para o português, mas dá para a gente entender mais ou menos o que quer dizer. É uma palavra que diz assim, pronuncia assim, Zeitgeist. Quem é alemão já deve ter ouvido falar. O que é Zeitgeist? É uma palavra muito usada na ciência. Que indica o quê? Indica o pensamento, a mentalidade daquela época. Por exemplo, muitas pessoas dizem que se Darwin não tivesse proposto a teoria da evolução, outro teria feito. Por quê?
Porque o momento intelectual da época do mundo, naquela época, estava maduro para aquele tipo de ideia. Então, na época do Thurston, falar em inteligências independentes não tinha muita... não gerava muito interesse. Porque era uma época, vocês lembram, existia, por exemplo, a questão do racismo, onde os brancos utilizavam a ideia de que existe diferença de inteligência para poder dominar sobre os negros. Então é muito conveniente para a sociedade, por exemplo, americana, entender que de fato os brancos têm um QI acima dos negros. Por isso eles justificam o domínio dos brancos sobre os negros. Entenderam? Isso era conveniente para a sociedade na época. Já Gardner, mais para frente, por que ele fez tanto sucesso? Porque na época dele já se falava da questão, já se valorizava muito a questão das oportunidades iguais, que é o que a gente tem hoje. Né? Não, cada criança é inteligente do seu jeito, todo mundo tem oportunidade igual. Isso é politicamente correto de se dizer, de afirmar. Então, para um momento, o zeitgeist, o momento intelectual de hoje na nossa sociedade, no mundo inteiro, falar em habilidades independentes, em oportunidades iguais, criança, todo mundo é inteligente, só cada um na sua área, isso é muito mais democrático, por isso, muito mais interessante para hoje. Por isso que hoje faz tanto sucesso. Bom, teoria da inteligência de Cattell, muito importante. Ele concorda com Spearman, nas pesquisas deles apontaram que, de fato, existe uma inteligência geral, só que ele divide em duas. Uma inteligência geral fluida, que tem a ver com abstração, raciocínio, e uma inteligência geral cristalizada, que tem a ver com conhecimento, bagagem, conhecimento que você aprende na escola, né? Coisa que você acumula na sua memória. Então essa inteligência, manipular essas crenças que você tem, os dados, etc., é a chamada inteligência cristalizada. Bom, aí a gente chega em 1983, que eu falei para vocês, o Gardner só dá uma nova cara para o que o Thurston já tinha proposto, dizendo que existem, na verdade, 7 inteligências independentes, completamente independentes, desassociadas, que vocês conhecem. Aí sim, o pessoal da educação está cansado de ouvir falar das inteligências múltiplas de Gardner. Linguística, lógico-matemática, corporal sinestésica, espacial, musical, interpessoal e intrapessoal. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Lembra que lá na primeira teoria que a gente viu, havia a terceira inteligência, que era a inteligência social. Muito bem. Lembra que eu falei que o pessoal desanimou um pouco de estudar? Olha ela aparecendo de novo aqui com Gardner. O que é inteligência interpessoal e intrapessoal? Não é nada mais do que a inteligência social. Agora com uma nova roupagem. Eles se interessaram novamente. Não, deve ter, de fato, tem alguma coisa na inteligência que tem a ver com o relacionamento humano. E aí ele volta a propor. Por isso agora faz tanto sucesso. Depois ele propôs outras. Vocês sabem que hoje não são mais 7, né? Nós estamos em 11, é isso? O pessoal da educação que está estudando inteligência múltipla já viu? Tem inteligência natural, né? Tem outras inteligências que já foram propostas por ele. Mas enfim, para terminar, Carroll, psicólogo vivo, o que ele fez? Olha só a sacada dele. Bom, já que hoje nós temos computadores muito mais poderosos, que podem fazer análises estatísticas muito mais refinadas, o que ele pensou em fazer? Ele pegou todas as pesquisas do século passado, desde lá do Spearman, as análises que o Spearman fez, pegou tudo isso do século todo, essas planilhas, né, de análise de dados, de correlações, colocou tudo no computador poderosíssimo e falou, agora vamos ver o que vai aparecer. Refez, ele fez o que a gente chama de meta-análise, refez todas as análises que tinham sido feitas, as principais pesquisas do século passado, e usou as técnicas e o poder que a gente tem hoje da informática para analisar estatisticamente isso, como ia acontecer. A partir dessa meta-análise, ele chegou ao que hoje é considerado a teoria da inteligência mais reconhecida, né, mundialmente, como sendo a última palavra em modelo de inteligência. Querem ver? Querem? Não vou, só na próxima aula. Tá aí, modelo chamado CHC. Por que CHC? Porque o Carroll
Ele pegou basicamente as ideias de Cattell, de Horn, que são teorias anteriores, e fundiu, através da análise que ele fez, numa teoria só. E aí ele chegou nessa teoria. Então, hoje, a teoria de inteligência mais reconhecida no mundo científico, infelizmente na educação ainda o pessoal está muito nas múltiplas. Não está errado, é importante para a educação, é importante conhecer e trabalhar em cima delas, mas cientificamente a teoria de inteligência que é mais reconhecida hoje é essa daí, CHC, ou teoria dos 3 estratos. O que os dados, o que as análises mostraram? Que na verdade existe sim uma primeira camada, o primeiro extrato da inteligência, que ele conseguiu achar mais de 70 habilidades. Lembra das habilidades específicas que eu falei do Spearman? Mais de 70 habilidades específicas intelectuais ele conseguiu relatar, descrever. Acredita-se que tem mais, mas ele conseguiu discriminar, relacionar mais de 70 habilidades. Só que essas habilidades, quando ele correlacionou no computador, o que aparecia? Lembra da análise fatorial? Elas se agruparam em 10 grupos, que são a segunda camada, o segundo extrato da inteligência, da teoria, que é a camada 2. Ali você tem inteligência fluida, que eu já falei disso numa outra teoria, conhecimento quantitativo, inteligência cristalizada, leitura e escrita, memória de curto prazo, processamento visual, processamento auditivo, armazenamento e recuperação de memória a longo prazo, velocidade de processamento e rapidez de decisão. Agora, uma coisa interessante, gente, vocês acham que isso aqui está assim porque é mais bonitinho? Porque assim ficou mais bonito de apresentar? Não. Aqui, no topo, último extrato, terceiro extrato, o que vocês estão lendo lá? Fator geral. A inteligência geral do Spearman voltou a aparecer, e de fato ela existe, pelo menos até a última palavra. Apareceu nessa pesquisa que o Carroll fez. O último extrato que influencia todas as habilidades. Só que as habilidades que têm mais influência no fator geral são essas que estão aqui mais próximas dele. E as que têm menos influências no fator geral são essas que estão mais distantes. Então você tem hoje, por exemplo, inteligência fluida, conhecimento quantitativo, inteligência cristalizada. Essas têm uma influência maior do fator geral. Então, se você mede o QI de uma pessoa, você vai ter uma influência maior nessa medição dessas habilidades aqui, e menor das outras. Mas, basicamente, hoje a gente entende a inteligência a partir desse modelo. Isso vai para o e-mail de vocês, para o ambiente virtual de vocês, para vocês terem isso. E qualquer dúvida, pode mandar e-mail, pode me ligar, mandar um WhatsApp. Professor, não entendi isso aqui da teoria, quiser discutir, a gente está à disposição para isso. A ideia é só dar para vocês hoje uma noção da história e das principais teorias, para vocês agora se situarem para a próxima aula da terça. Ela vai entrar direto na teoria do Gardner, uma aula inteira sobre isso. Ok? Beleza? Bom, a professora Naomi já está presente no recinto. Professora Naomi, ela foi aluna nossa lá no Campus 1, na Psicologia, no NASP de São Paulo. E quando eu conversei com a nossa coordenadora, a professora Tércia, que vai dar aula para vocês no próximo mês, para o pessoal da turma 1, do módulo 1, a professora Tércia fez um comentário comigo no telefone e falou: Adalto, a Naomi é o orgulho de todos os professores que deram aula para ela. Então essa é a professora que vai dar aula depois do intervalo para vocês. Ela hoje é especialista, mestrado em neuropsicologia, é doutorando, está fazendo doutorado em neuropsicologia. Não é pouca coisa não, eu espero que vocês gostem. Gente, a gente tem um intervalo então, até às 5 horas. Por favor, não atrasem, porque ela tem muito conteúdo para dar. E a aula dela vai até às 18h30, ok, Naomi? Você tem 1h30 para dar a sua parte. Muito obrigado, queridos. Descansem e voltem. Matricule-se já. escola de liderança.apac.org.br